Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso evento. Queremos dar boas-vindas, né, a todos. É um momento complicado que a gente está vivendo para a ciência. Esse evento é um evento que tradicionalmente é realizado em bares e restaurantes, que costuma aglomerar, né, muitas pessoas ainda bem. E esse ano, infelizmente, por conta da pandemia, a única versão dele que está sendo realizada é a versão online. E para quem não sabe o que é o festival, eu vou falar um pouquinho sobre ele, né? É a primeira vez que a nossa cidade está recebendo, e eu acho importante, né, a gente contextualizar o evento. Tá? Mas o Python of Science, ele é um evento, a finalidade dele não é a finalidade científica, né? A finalidade dele é divulgar a ciência para as pessoas, para a comunidade, numa linguagem acessível, que qualquer pessoa da sua família possa entender. E é um trabalho extremamente importante, porque, de alguns tempos para cá, se detectou uma falha dos cientistas em ficarem presos nos seus laboratórios, falando somente com seus pares e não transmitindo o que é feito lá dentro para a população. E, com isso, a gente gera um entendimento de que o que a gente faz é uma coisa que está muito distante e, na verdade, não é. Um cientista, o trabalho principal dele é gerar conhecimento e produtos que possam facilitar o dia a dia de todos nós, né? Então, é um evento extremamente importante. Estou aqui no Brasil em 2015 e esse ano, finalmente, nós conseguimos trazer para Alagoas, e é um grande prazer, né, estar aqui com vocês hoje, estar ajudando nessa questão da divulgação científica. Eu estou engatinhando nisso, né, mas quando eu vi, na verdade, a minha vontade de trazer o evento foi quando eu vi uma palestra da Natália Pasternak, que hoje certamente todos conhecem, né. Ela estava falando na SBPC sobre o evento, ela foi a coordenadora nacional do evento até o ano passado, e eu me encantei quando ela falou sobre o projeto, né, quando ela falou sobre o Python of Science, e eu quis trazer para Maceió, eu tive muita vontade de trazer, e eu já gostaria, então, de iniciar agradecendo a Uncisal, que abraçou, né, esse evento como se fosse dela. A gente trata como se fosse um evento da Uncisal, né, lá dentro a gente fala como sendo um evento da Uncisal, porque a gente tem pessoas, as pessoas da comissão são da Uncisal, e a colaboração que a gente teve foi imensa. Então, eu quero agradecer ao reitor, professor Henrique, a vice-reitora, professora Ilka, e que a gente continue, né, com esse evento, que a Uncisal continue, que a gente aprenda a fazer divulgação científica, e que comece dentro das nossas salas de aula, com os nossos alunos, né, porque a gente está vendo aí a quantidade de gente que se forma e não sabe interpretar ou não quer acreditar em dados científicos. Isso é uma falha nossa, né, isso é uma crítica, uma autocrítica que a gente vê muito o pessoal do Instituto Questão de Ciência, que é um instituto da Natália, fazer. A gente também erra em não ensinar os nossos alunos a divulgarem ciência, né? Então, que isso seja uma semente, né, para a Uncisal, para a UFAL, para todas as instituições de ensino superior do nosso estado, e que realmente a gente leve isso adiante, né, que a gente aprenda e que a gente leve isso adiante. Eu não posso deixar de agradecer também a equipe do Paint, a equipe do Paint Online, né, que são as pessoas que são 8 pessoas. A gente teve que preparar isso muito rapidamente, né, porque o evento presencialmente ele seria realizado em maio, é um evento que é realizado em várias cidades e em vários países ao mesmo tempo, nas mesmas datas, e ele estava inicialmente previsto para maio. Quando ocorreu a pandemia, ele foi adiado para setembro, na esperança de se fazer o evento presencial, né? Mas, infelizmente, a pandemia não deixou, e a solução que restou para a gente, para não deixar de fazer o evento, foi fazer online, mas a gente teve um mês para organizar tudo isso. Então, eu quero agradecer muito à equipe, né, aos assessores acadêmicos do Python of Science Maceió, desse ano, aos assessores técnicos. Vocês podem conhecer essa equipe entrando no site, tá, no Python of Science, que está aqui, ó, desse lado de cá, certo? pythonscience.com.br. Se vocês escolherem lá Maceió, vocês têm acesso à nossa programação. E se antes de clicar em Maceió, vocês clicarem em cima em equipe, vocês vão ter acesso à nossa equipe, e é quem está ajudando a trazer esse evento para vocês. Tá? Então, eu quero agradecer imensamente a essa equipe.
Esse ano, a versão online ela está sendo realizada por 12 países, né? Algumas pessoas, algumas cidades julgaram que o tempo seria curto e realmente foi, né? Foi menos de um mês. E aí a gente, algumas cidades preferiram não fazer, não se envolver esse ano no evento. 12 países continuam no evento. No Brasil, 73 cidades continuam no evento. Então, quem puder prestigiar, porque aí a gente, além das cidades, a gente tem o evento também do Parque Nacional, porque a gente quer divulgar. Tá? A gente colocou aí embaixo, aqui, na descrição do evento, a gente tem alguns lembretes para vocês, e um deles é uma recomendação para que às 8 horas, sempre depois do nosso evento, do Pint of Science Maceió, a gente entre para prestigiar o Pint of Science Nacional, né, o BR, que está com a programação excelente também, com pessoas de renome nacional. Quem vai fazer o encerramento, inclusive, é a própria Natália Pasternak, então a gente convida a todos para prestigiarem o evento nacional também. Tá? E, obviamente, o Pint of Science Maceió, nesses 3 dias que a gente está trazendo a programação, que a gente julga que está tratando de questões extremamente importantes, né, para a gente nesse momento. Hoje a gente vai falar sobre Covid, amanhã a gente vai falar sobre a importância da pesquisa científica, em qualquer circunstância, não somente numa pandemia, não somente numa emergência. A gente vai falar um pouquinho sobre nanopartículas. Quem não sabe o que é, a finalidade é exatamente essa, é mostrar para vocês o que é e mostrar que isso está presente no nosso dia a dia. Tá? A gente vai passar um pouquinho dessa vivência que essas pessoas que vão falar para vocês têm no laboratório, trazer um pouquinho disso para vocês, como é a finalidade do festival. E no último dia a gente tem 2 questões interessantes, fake news, que é interessante para todo mundo. E, além disso, a gente vai ter uma palestra pré-gravada, um vídeo, né, que vai ser transmitido na hora, a respeito da questão do Pinheiro, daquelas rachaduras no bairro do Pinheiro, nos bairros ali do entorno também. Uma palestra maravilhosa. Então, se você conhece alguém que morou no Pinheiro, se você morou no Pinheiro, se você não entende o que está acontecendo ali, né, a gente achou que podia ser uma oportunidade boa para a gente trazer essa explicação, ok? Eu queria também agradecer imensamente aos palestrantes, as pessoas que nesse curto período em que foram convidados, desde que foram convidados até hoje, concordaram em trazer um pouquinho da vivência deles para vocês, né? Os palestrantes de hoje agradeço desde já, aos de amanhã também, aos de quinta-feira, né? Eu vou reforçar esse agradecimento, mas, obviamente, sem vocês isso aqui não ia existir, né? Não adianta todo o nosso esforço se a gente não tem vocês, se propondo a sair da linguagem técnica, sair do lugar comum, do conforto, né? Porque para a gente a linguagem técnica é conforto, né? A gente vive para uma situação assim, aqui não é, e está todo mundo saindo um pouquinho da zona de conforto para cumprir esse objetivo do festival. Então, eu agradeço muito a todos vocês. A coordenação do Parque Nacional, né, e do Parque of Science Nordeste, que são o Denis e o Luiz Gustavo Almeida, que é o nacional, que deram todo o apoio, todo o suporte, que estavam lá a qualquer momento, em qualquer horário, né, para a gente tirar as dúvidas, e principalmente por terem dado a oportunidade a Maceió de entrar no festival, né, a gente passa por uma seleção, eles mandam um questionário enorme, a gente tem que preencher, né, eu fiquei com medo, porque como eu não tinha experiência em divulgação científica, falei, poxa, não vou conseguir colocar Maceió nessa linha, nesse roteiro, mas, assim, eles deram esse voto para a gente, eu estou extremamente agradecida, e espero ano que vem estar aqui novamente. E, finalmente, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros. O bar é o lugar, o Divina Gula, que todo mundo também conhece, né? E a cervejaria St. Hopes, antigamente era Mr. Hopes, então estou esclarecendo porque o nome agora é outro, tá? São parceiros desde que a gente estava pensando, organizando o Pint presencial. Esses iam ser os 3 bares que abrigariam o nosso evento, que receberiam o nosso evento. E eles continuaram com a parceria, quiseram continuar a parceria mesmo na versão online. E são eles que estão, inclusive, ali embaixo também, na descrição do evento, a gente colocou que a gente vai ter sorteio de brinde, que a gente vai ter premiação, né, concurso, e são esses parceiros que estão trazendo isso para a gente. Tá bom? Então, muito obrigada, St. Hopes, muito obrigada, Divina Gula, muito obrigada ao lugar, muito obrigada, Nutrigrão, que não seria um bar sério do evento, mas que também está entrando com a gente, também
entrou com essa doação de brindes para a gente fazer o sorteio para vocês. E eu não posso, de jeito nenhum, esquecer de agradecer a FAPEAL. Né? A FAPEAL tem sido uma grande parceira da UNCISAL para a pesquisa. Nós vamos ter aqui, no segundo dia, né, amanhã, o professor Fábio, né, doutor Fábio Guedes, que é o presidente da FAPEAL e agora é o presidente da CONFAP, que é a Confederação das Fundações de Apoio à Pesquisa do Brasil. Nós vamos estar com ele aqui, falando um pouquinho para a gente, e a FAPEAL divulgou muito o nosso evento, então a gente quer agradecer demais. Ela tinha fechado apoio com a gente financeiro, mas infelizmente a situação da pandemia mudou tudo, e ela continuou com essa parceria de divulgação, né, e o professor Fábio vai vir conversar um pouquinho com a gente. Então, a qualquer pessoa que tenha ajudado, né, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, e eu sei que é em nome de toda a comissão que a gente está fazendo isso, certo? Com relação ao sorteio dos brindes, a gente elaborou um formulário, se vocês forem aqui embaixo na descrição do evento, tem um linkzinho para o formulário, vocês vão deixar o nome e o e-mail para concorrer aos brindes. Cada dia é diferente, então quem tiver preenchido esse formulário hoje, vai concorrer aos brindes que a gente vai sortear hoje, que são uma cerveja artesanal, Jararaca, específica do Divina Gula, ela foi feita especificamente para o Divina Gula, e o Divina Gula cedeu para a gente fazer esse sorteio para vocês. Então, a gente hoje vai sortear uma garrafa da Jararaca, um kit do St. Hope's, também com cervejas artesanais, ok? E um bolo da Nutrigrão. A Nutrigrão é um restaurante, e ela também faz entregas, ela faz bolo, ela faz comida sem glúten, tá, para quem não pode. Então, ela também cedeu para a gente um bolo vulcão de leite ninho maravilhoso, que a gente vai sortear. E o El Lugar cedeu kits de shot, para quem gosta, tá, de shot. A gente hoje vai sortear um kit que prepara 8 shots. E a gente vai sortear isso para vocês também. Basta vocês colocarem aí o nome e o e-mail no formulário, ok? O evento, o concurso que a gente está promovendo, vai ser um concurso de divulgação científica. Então, se você é estudante e se você participa de alguma pesquisa científica, você segue essas regrinhas que estão aqui embaixo também na descrição do evento, as normas. Se você se encaixa nos requisitos, se você mora aqui em Maceió, você pode fazer os seus vídeos, o seu vídeo, é um vídeo de até 40 segundos, para postar na sua rede social, no seu Instagram, tá? Fazendo as marcações que a gente pede. E, no final, isso vai ficar aberto, a inscrição para isso vai ficar aberta durante esses 3 dias de evento, então até o dia 10, os vídeos que forem postados nessas condições aqui embaixo, eles vão ser avaliados pela gente, e até a terça-feira a gente vai divulgar, na terça-feira a gente vai começar a divulgar os vencedores, tá? A gente vai ter prêmio para primeiro, segundo e terceiro lugar, tá tudo explicadinho aí embaixo, tá? Então participem. A gente quer estimular com isso que vocês façam a divulgação científica dos trabalhos de vocês, que vocês levem para a comunidade qual é a importância do trabalho de vocês, tá? Dito isso, eu gostaria de, mais uma vez, falar que é importante a gente prestigiar o evento nacional, às 8 horas, tá? E eles estão no site do pintofscience.com.br, vocês podem encontrar lá em cima na tela um link manifesto, onde vocês podem entrar e podem ler o manifesto que foi preparado, que foi escrito pelo Pint of Science. E esse manifesto, o título, eles colocaram o título de Investimento ou Morte. Aí o nome já diz tudo, né? É um manifesto pelos investimentos, pela continuidade, na verdade, pelo resgate, né, do investimento à ciência e à tecnologia no Brasil, para que esses investimentos cheguem aos laboratórios, para que as pesquisas não parem, não precisem ser interrompidas, e para que a gente não lembre, né, principalmente para quem fornece esses, né, que não é do bolso de ninguém, a não ser o nosso, tá, gente? Todo mundo aqui paga por pesquisa. Então, e todo mundo usufrui dela, mesmo que a gente não saiba, e o objetivo do festival justamente é colocar para vocês, ilustrar o quanto que a gente usufrui dessas pesquisas que são realizadas dentro dos laboratórios. Mas a gente precisa de investimento. Nesse momento, isso fica mais do que claro, não é? Se a gente não tem esses investimentos de forma contínua, a gente demora muito mais para resolver qualquer problema. Então, o nome foi extremamente pertinente, investimento ou morte, né? A gente
precisa, porque é morte literalmente, como a gente está vendo hoje. Tá? E a gente não pode lembrar da ciência só nos momentos de crise, só nos momentos de urgência, de emergência. Certo? Então, o documento é grande, eu não vou ler aqui para vocês, porque vai ficar cansativo, mas está lá na página do vitalscience.com.br e a gente pede que todos vocês apoiem a ciência no nosso país. Tá bom? Dito isso, gastos aqui os meus 15 minutos de fama, eu vou, em primeiro lugar, fazer um brinde à ciência. Meu pai está aqui do meu lado. Mais uma vez agradecendo a todos os nossos palestrantes e agora convidando o mediador da primeira mesa redonda que a gente vai ter no festival, que é o professor Fernando Maia. O professor Fernando Maia, ele tem, na verdade, eu vou ler um pouquinho do que ele faz para vocês entenderem por que ele está aqui hoje, né? E ele vai ser o mediador dessa mesa. Dois outros professores da mesa, que se intitula Covid-19, ouça o especialista. Essa mesa redonda ela é formada, além do professor Fernando, pelo professor Fernando Wagner, e aí eu vou deixar aqui o professor Fernando Maia presente para vocês, tá? E o professor Sérgio Lira, da UFAL. E eu vou falar um pouquinho aqui do que habilita o professor Fernando Maia em estar aqui com a gente hoje mediando essa mesa. Tá? Ele é médico infectologista, formado pela Universidade do Estado do Pará, e atua na unidade de internação de adultos e no ambulatório especializado em HIV/AIDS do Hospital Escola Elvio Alto da Uncisal, no Hospital do Açúcar e na Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Lá na Santa Casa, ele também é médico do Serviço de Medicina Hiperbárica. Como docente, ele atua como professor de microbiologia da Uncisal, professor de infectologia da UFAL, coordenador e preceptor do estágio obrigatório de medicina da UFAL e da Uncisal, coordenador e preceptor da residência médica de infectologia do Hospital Escola Elvio Alto. E, como se fosse pouco, ele também atua como médico de referência em genotipagem do HIV no estado de Alagoas. Então, eu quero convidar e agradecer desde já a presença do professor Fernando, que vocês estão vendo que é muita coisa que ele tem para fazer, e ele reservou esse espaço para estar aqui com a gente. Então, agradeço e convido o Fernando a proceder à apresentação dos demais palestrantes. Beleza. Muito boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a gentileza do Claís, a minha amiga, que teve a gentileza de me convidar para esse evento, que eu vim com muita satisfação, muito orgulho de poder estar aqui pela Uncisal, representando aqui a minha universidade aqui nesse evento tão importante, certo? Eu vou apresentar os dois palestrantes que vão dividir esse momento comigo. Então, logo eu vou falar primeiro, depois vai falar o doutor Fernando Wagner, que é biomédico, coordenação da agência transfusional da Maternidade Escola Santa Mônica, que também pertence à nossa maternidade de alto risco do Estado, no setor de virologia e imunologia do LACEN, Laboratório Central do Estado, da CESAL. Ele é titular do Centro Universitário SESMAC, onde é coordenador de pesquisa institucional e de especialização lato sensu. Doutor e mestre em Ciências da Saúde pela UFAL, especialista em hematologia clínica pela Universidade de Guarulhos, em São Paulo. E, por último, nós teremos o doutor Sérgio Lira, que é professor doutor do Instituto de Física da UFAL e é membro do programa de pós-graduação em Física da mesma universidade. É pesquisador atuante nas áreas de fluidos complexos e estatística. E é membro ativo do grupo de modelagem matemática epidemiológica do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste. Então, dito isto, eu vou passar a fazer a minha apresentação. Eu vou falar um pouquinho o Covid, né? De onde foi que começou, para a gente ver como é que a gente vai caminhar. Aí. Bom, então Covid-19. Então, é uma... Não estou conseguindo passar a tela aqui. Como é que eu faço? Aqui. Alguém me ajuda, por favor? Eu não estou conseguindo...
Não estou conseguindo passar a tela. Deixa eu passar aqui. Agora foi. Bom, em primeiro lugar, quem é o coronavírus? Só para a gente ver o problema, né? Ele é um vírus da ordem Nidovirales, da família Coronaviridae, que é uma família de vírus muito grande que existe na natureza já há muito tempo. Não é novidade. Esse coronavírus que surge não é novidade. É um vírus que a maioria dos vírus tem esse material genético. De cadeia positiva, é um vírus grande que apresenta 4 gêneros, mas apenas 2 desses gêneros conseguem fazer infecção em seres humanos. Os outros infectam apenas animais. E desses 2 gêneros, nós temos 4 tipos que são endêmicos, que circulam no mundo todo. Eles apresentam alguns antígenos de superfície importantes, que não vou entrar em detalhes, mas os mais importantes são a hemaglutinase, a glicoproteína M e o nucleocapsídeo N. E também temos a proteína de superfície S. 4 antígenos são 4 partes do vírus que são responsáveis tanto pela resposta imune, como também a gente vai, mais na frente, quando o Fernando for falar sobre diagnóstico, ele vai falar exatamente sobre provas sorológicas, por exemplo, que detectam esses anticorpos contra esses antígenos do vírus. Em animais, os coronavírus podem atingir o sistema nervoso central, pode atingir o trato respiratório, pode atingir o trato digestivo, os rins e o fígado. Certo? Isso é muito. Vocês podem ver, então, que o coronavírus consegue atingir uma grande parte dos principais órgãos do organismo humano. Resfriados e pneumonias em surtos, já conhecidos de muito tempo, na Europa, na Ásia e nas Américas. Então, é um vírus bem conhecido, sempre no inverno, ele esses surtos de pneumonia e resfriado por esse vírus. Aqui no Brasil também. Ele também está relacionado ao gastroenterites. Essas diarreias, que são muito comuns, principalmente no verão, um dos causadores dessas diarreias são exatamente coronavírus. Esse coronavírus novo que está causando essa pandemia que nós estamos vivendo agora, é um novo vírus, novo coronavírus mutante, que foi chamado pelos órgãos, pela OMS, de SARS-CoV 2. SARS vem da sigla da Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto, porque causa uma insuficiência respiratória muito importante. E isso é chamado SARS. De Covid, de coronavírus, tipo 2. É assim que ele foi chamado. Geneticamente muito próximo a 2 coronavírus que infectam morcegos, principalmente na natureza, certo? E ele é considerado como um SARS-like. Vocês lembram que há uns anos atrás, em 2012, apareceu uma pneumonia chamada, 2002, apareceu uma pneumonia que era na época a pneumonia asiática, que surgiu também lá na China, e que chegou a provocar alguns casos fora da China, mas foram poucos e não chegou a se configurar como uma pandemia, e que a gente chamava na época de pneumonia. Esse vírus também era um coronavírus e também veio da China, certo? Já mais recente, em 2012, apareceu um outro coronavírus, que é o chamado MERS, que é a pneumonia do Oriente Médio, que é um outro coronavírus que também causa um quadro parecido com esse atual, só que também, para nossa sorte, teve a dispersão que esse teve. E essas 2 epidemias foram controladas, os dois não chegaram a se espalhar muito e ficaram lá quietinhos e as 2 infecções foram controladas, certo? Evidências, como esses coronavírus são muito disseminados entre animais e pessoas, e a gente tem vários subtipos diferentes que podem causar doença, há evidências de que quando um hospedeiro, por exemplo, um morcego frequente de coronavírus, adquire infecção por 2 coronavírus diferentes ao mesmo tempo, coronavírus podem sofrer recombinação, quer dizer, eles podem se juntar e podem dar origem a novas espécies de coronavírus. Provavelmente essa é a explicação provável para essa grande quantidade de coronavírus que a gente tem visto na natureza, e que esse coronavírus pandêmico que a gente está vivendo agora é apenas mais um deles, certo? Há 4 hipóteses que explicam o surgimento desse coronavírus. A primeira, a hipótese levantada pelo presidente americano, pelo Donald Trump, que é que esse coronavírus seria uma arma biológica
fabricada pela China. Claro que a China nega isso e não creio que seja o caso. Pelo menos a hipótese mais provável é que não tenha sido de propósito que ele tenha se disseminado. A versão oficial que a China divulgou para a origem dessa epidemia é que a epidemia se originado em pangolim infectado. O pangolim é muito comum na China, que é um animal que come frutas e esse animal é muito apreciado na China como alimento. Dizem que é carne amorosa. E um animal desses infectado, que teria comido frutas, que teriam caído das árvores, teria sido mordido por morcegos infectados, e aí esse pangolim teria se infectado por esse vírus através da alimentação, por essas frutas, e de um mercado lá em Wuhan, a cidade da China onde a epidemia começou, se alimentado com esse pangolim infectado e teriam dado início à epidemia. Essa é a versão oficial que é contestada por muita gente. Uma outra hipótese, que já foi levantada por outros pesquisadores, é que esse vírus já era conhecido em laboratório. Esse era um vírus que estava sendo estudado em laboratório na cidade de Wuhan. Existe um laboratório de virologia muito importante na China, e que esse vírus, de alguma maneira, teria infectado pessoas que trabalham lá. E aí teria escapado do laboratório através dessas pessoas contaminadas, provavelmente por acidente. Essa é mais uma versão. A última versão, que também é defendida por alguns pesquisadores, é que esse vírus, na verdade, já circula há muito tempo. Em 2012 há inclusive uma dissertação de mestrado que foi feita lá na China, nessa região, em que 4 homens, entraram numa caverna lá em Wuhan e se com vírus, fizeram uma pneumonia viral importante, e eram, inclusive, os 4 evoluíram a óbito, inclusive. Esse surto desses 4 indignados foi bem estudado na época, foi bem avaliado, e era um coronavírus. Provavelmente é esse mesmo coronavírus que hoje está circulando. A gente sabe que o vírus sofre uma primeira mutação, mas depois ele precisa passar de pessoa a pessoa, ou entre as pessoas, para que o vírus possa sofrer algumas mutações e passe a se tornar infectante para outras pessoas. Então, essa é uma hipótese também bastante viável, que foi apresentada para a origem desse coronavírus. Essa é uma fotografia do coronavírus, vocês estão vendo, então, é uma partícula esférica arredondada e que tem essa coroa à volta dele. Lembra uma coroa, por isso o nome coronavírus. Né? Não tem nada a ver com a cerveja corona. É chamado coronavírus por causa dessa coroa que o vírus apresenta na sua parte mais externa. E aí começou o medo das pessoas. Essas fotos que eu estou mostrando aí apareceram circularmente, acredito que vocês devem ter visto também, mas eu achei muito interessante para a gente mostrar aqui o medo que as pessoas tiveram. Então a gente vê as pessoas fazer máscara com as coisas mais engraçadas, né? Então, casca de laranja velha, uma meia laranja cortada, uma roupa íntima aqui, as pessoas no aeroporto vestidas de saco plástico da cabeça aos pés para tentar evitar contaminação. Isso foi uma cena, infelizmente, muito comum em alguns lugares. As pessoas, quando não tinham acesso à máscara, inventavam máscara com o que tinham à mão, por exemplo, um absorvente, como vocês estão vendo nessa foto aqui, certo? Ou pessoas que tinham tanto medo que colocam 8 máscaras. Não quero nem saber se vai faltar máscara para os outros ou não. O que essa pessoa quer é se proteger e bota 8 máscaras de uma vez, como se isso fosse suficiente para evitar os casos. Infelizmente não é, a gente sabe. Bom, como é que se pega? Então, a transmissão se dá principalmente por transmissão de pessoa a pessoa através de gotículas de saliva, gotículas respiratórias. Então, sempre que a gente está respirando, falando, indo ou espirrando, a gente está eliminando partículas de saliva. E essas partículas de saliva, que a gente geralmente não consegue ver a olho nu, essas partículas carregam o vírus consigo. A ordem de dispersão é essa. Falando, a gente elimina pouca. Tossindo, já a quantidade de partículas é bem maior, mas a pior de todas é a quantidade por espirro é muito grande. É dessa maneira que tem a maior dispersão. Certo?
Já houve muita polêmica em relação a transmissão do assintomático transmite ou não. Parece que realmente os indivíduos assintomáticos transmitem pouco. Quer dizer, indivíduos que não desenvolvem sintomas da doença, que são uma parte importante dos doentes, parece que não transmitem ou transmitem por um período muito curto, certo? O grande problema realmente são as pessoas que apresentam sintomas detectáveis. Esses são os que efetivamente transmitem. É um vírus que tem alta infectividade, ele é muito contagioso. Então, basta num grupo, numa aglomeração de pessoas, basta que um indivíduo desse esteja contaminado para que todos que estejam naquele ambiente adquiram a infecção viral. É o que a gente tem visto, já foi bem demonstrado em várias situações diferentes. Então, ele é um vírus que tem uma alta infectividade. Mas, para nossa sorte, ele tem baixa patogênica. O que significa isso? É que a maioria das pessoas se infecta e não desenvolve sintomas de uma forma leve. Os estudos têm mostrado que aproximadamente 30% das pessoas, quer dizer, de cada 10 pessoas que se contaminam, não apresentam sintomas, permanecem assintomáticos. E metade das pessoas, cerca de 50%, desenvolvem quadros muito leves, com muito poucos sintomas e que costumam se resolver em 3 ou 4 dias e a pessoa era completamente sem sequelas e sintomas. Então, 80% das pessoas fazem forma sintomática ou fazem um quadro muito leve e que se recuperam bem sem maiores problemas. Os outros 20% que sobraram, então, são as pessoas que fazem o quadro sintomático propriamente dito. E desses que estão sintomáticos, aproximadamente 5% vão evoluir para a forma grave, vão precisar de internação em UTI, portanto, vão precisar de auxílio respiratório, e 1% vai morrer por causa de Covid. A conta é mais ou menos essa. Isso varia de acordo com a condição em que a pessoa está, se tem acesso a recursos de saúde ou não, se tem acesso à medicação ou não, tem vários fatores que interferem nisso. Mas, de uma maneira geral, 80% fazem forma assintomática ou leve, 20% fazem forma sintomática, e 5% fazem forma grave, 1 a 2% vão morrer de Covid. A conta é mais ou menos essa. Em alguns lugares eles morrem um pouco mais, em outros lugares morrem menos. O fato é que hoje a realidade é menor, porque à medida que a gente vai aprendendo a lidar com a doença, a gente vai aprendendo também a lidar com os efeitos e a gente acaba conseguindo salvar pessoas que alguns meses atrás a gente simplesmente não salvava. Infelizmente. A incubação é curta. A incubação vai de 3 a 7 dias, no máximo 14. Então, é uma incubação muito curta que aparece, geralmente, quando tem que aparecer sintomas, aparece rápido. O quadro clínico é de início súbito, como quase todas as doenças respiratórias. Quem sabe que quem pega resfriado, quem pega gripe, apresenta sintomas, apresentam já de forma abrupta. A pessoa consegue dizer a hora que começou a adoecer. O quadro clínico mais comum é febre baixa, tosse seca e falta de ar, chamada de espinéia. Também é muito comum, muitos pacientes se queixam de dor de cabeça, de cefaleia, e que muitos pacientes relatam que essa cefaleia é a pior dor de cabeça da vida, é uma dor de cabeça muito importante. É uma dor de cabeça geralmente frontal, quer dizer, pega a parte da frente da cabeça, e é muito comum a dor atrás dos olhos, a dor chamada retroorbitária. É muito comum os pacientes apresentar dor muscular e manchas na pele, chamada exantema. 2 sintomas que também são muito comuns e são muito sugestivos de Covid. Quem já teve Covid ou já conviveu com alguém sabe disso. É a chamada anosmia e ageusia. É a perda do olfato e do paladar. Alguns pacientes não chegam a perder o olfato, mas tem uma diminuição importante do olfato. Ou estão uma diminuição importante do paladar. E que esse sintoma geralmente é reversível. Mas tem alguns pacientes que demoram algum tempo importante para que esse sintoma desapareça. Em alguns casos, alguns pacientes também desenvolvem, dessa evolução, podem desenvolver diarreia. Alguns pacientes, em vez de ter sintoma respiratório, terão apenas diarreia. Isso também é um sintoma comum do COVID também. Alguns pacientes podem evoluir para insuficiência renal aguda, a gente tem visto os pacientes graves, da UTI, que muitas vezes precisam de respiratório, precisam de ventilação mecânica, muitas vezes vão precisar de tratamento dialítico, vão precisar de diálise, porque os rins paralisam
no COVID, infelizmente é uma situação comum. E aí, se o paciente já tiver lesão renal, essa lesão pode se tornar permanente. O quadro mais comum da forma grave é a chamada SRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave. Esse é o quadro mais comum e que mais frequentemente leva o paciente a esse quadro de síndrome respiratória aguda. Essa insuficiência respiratória o causador principal é um fenômeno, uma síndrome inflamatória que ocorre, que é chamada de tempestade de citocinas. Quer dizer, ocorre uma tempestade, um aumento brutal e rápido, abrupto, de mediadores inflamatórios, substâncias inflamatórias que o próprio organismo produz, provocados pelo vírus no organismo. Essa tempestade inflamatória é que leva a esses sintomas todos, principalmente insuficiência respiratória por lesão pulmonar e aos chamados fenômenos tromboembólicos, quer dizer, as tromboses e embolias. A trombose é quando o sangue coagula dentro dos vasos sanguíneos. E esses coágulos, ao se soltarem, pode-se soltar pedaços grandes que podem circular pelo organismo e começar a obstruir os vasos mais fininhos, os chamados capilares. E isso causa um problema gigante, pode inclusive levar à morte, que é uma causa de morte frequente. Tem sido descrita também, crianças geralmente tendem a fazer forma leve, difícil, muito raro uma criança fazer forma sintomática, mas a gente tem visto agora, depois de passado algum tempo, algumas crianças, após o quadro da COVID, estão apresentando uma síndrome chamada síndrome multi-inflamatória, que é uma síndrome inflamatória importante que causa várias complicações. Entre elas, a chamada síndrome de Guillain-Barré, que é uma inflamação dos nervos periféricos e pode levar a paralisia das pernas, inclusive paralisia respiratória, e pode levar à morte se não for tratado imediatamente. É muito comum os pacientes desenvolverem a chamada fadiga crônica, é aquele paciente que teve Covid e depois fica meses como se a bateria tivesse descarregada, a pessoa não consegue voltar às suas atividades normais porque não tem energia, não tem disposição para fazer as coisas. É comum queda de cabelo, é muito, muito frequente também. E também, a literatura também tem mostrado eventos cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, pós-Covid. Então, é um quadro importante, infelizmente, que a gente tem visto nos pacientes que tiveram Covid. Então, isso aqui é só para ter uma ideia do comprometimento pulmonar na Covid. Então, vocês vejam, o ar, quando a gente respira o ar, no raio-x aparece branco. Aparece preto. Então, vocês estão vendo que quase não tem pulmão viável aqui. Talvez tenha um pedacinho de pulmão na parte de cima, mas essa parte toda branca significa que o pulmão está grandemente comprometido pelo Covid. Certo? Falando rápido sobre o diagnóstico laboratorial, o diagnóstico inespecífico, o diagnóstico específico do professor Fernando, que vai falar especificamente sobre isso. O que chama atenção é o laboratório, é a chamada leucopenia, quer dizer, a diminuição dos leucócitos, e a linfopenia, que é a diminuição dos linfócitos, que é uma parte dos glóbulos brancos. Habitualmente, nas infecções agudas por vírus, habitualmente a gente tem aumento dos linfócitos. Geralmente, no COVID, a gente tem uma diminuição dos linfócitos, é o que chama atenção também para o COVID. Aumenta as provas inflamatórias todas, tem que a gente mede nesse contexto. O tratamento geralmente é suportivo e sintomático. Então, a gente trata apenas os sintomas e, nas fases mais tardias, a gente vai tratando as complicações que vão aparecendo. Então, a sintomática e a coagulação, a gente vai tratando isso, a gente consegue reverter, na maioria dos casos, a gente consegue reverter esse quadro. Importante dizer que, neste momento, até o dia de hoje são 8 de setembro de 2020, não há antiviral disponível. Inclusive, há uma grande... Por aí o pessoal algumas pessoas têm defendido o uso de algumas substâncias, por exemplo, a cloroquina, tem usado a ivermectina, que é um antiparasitário, tem usado a colchicina, outras pessoas têm usado a itazoxanida, mas até o momento não há evidências que essas drogas funcionem. Claro que os estudos estão andando, pode ser até que apareça alguma droga que tenha algum efeito antiviral específico, mas no momento não há antiviral específico disponível para tratamento antiviral. Mas o que tem tratamento? Tem. A gente trata as complicações antes que elas apareçam, depois que aparecerem, a gente tenta evitar que elas piorem. E a gente consegue
evitar a morte em muitos casos. Hoje já se morre menos de Covid do que morria antes. No momento, a gente não tem vacina ainda, é importante dizer, não temos vacina, e talvez a vacina saia até o mês de agosto, desculpa, até o mês de fevereiro, talvez ele saia, eu ansiosamente que ele saia, que ela apareça, porque vai ser um divisor de águas importante nesse texto, certo? Eu vou ficando por aqui, no final a gente vai abrir espaço para perguntas, quem quiser fazer perguntas já pode começar, e a gente pode fazer suas perguntas através do chat, e no final a gente se reúne e vai respondendo as perguntas de uma maneira geral, certo? Então eu passo, muito obrigado pela atenção de vocês, pela atenção de todos que estão nos assistindo, e eu agora então passo a palavra ao professor Fernando Ramos. Não sei se vocês estão conseguindo me visualizar aí, já. Então, boa noite, queria em primeiro lugar agradecer, né, principalmente a Uncisal, em nome da professora Claísa Ramos, pelo convite. É a primeira vez que eu participo do evento e já estou muito feliz em poder contribuir e brindar um pouco a ciência, né, falando um pouco sobre o diagnóstico da Covid, dando complemento ao que o professor brilhantemente falou, né. O professor Luiz Fernando tem uma experiência muito grande, fica até chato a gente falar depois dele, né, não tem muita coisa para falar. Tamanha a relevância dele dentro do nosso estado aqui, principalmente no que diz respeito ao âmbito da infectologia. Então, eu queria falar um pouco para vocês, aproveitando, pegando um gancho no que ele falou aqui no começo, que inicialmente, né, todo mundo começou a falar da questão dos morcegos, que podem estar associados à origem do coronavírus. Logo em seguida, como o professor também falou, o pangolim traficado em Kuala Lumpur também é uma das hipóteses que tem de como hospedeiro intermediário para o coronavírus. A cobra, né, também pode ser uma origem de infecção. Então, muitas pessoas contestam, né? Nem tudo é 100%, nem todo mundo acredita em todas as informações. Então, o que a gente sabe é que no mercado, né, de frutos do mar, de Wuhan, aconteceu exatamente, provavelmente, essa questão da origem da pandemia, mas não se tem 100%, né, de comprovação a respeito disso, embora a gente acredite bastante nessa possibilidade. Então, fica essa dúvida, né, até em breve, né, a gente vai estar tendo alguns esclarecimentos sobre isso aí. O professor também falou sobre a questão do coronavírus, né, da sigla, o CO vem de corona, o V de vírus, né, de virus, em inglês, e o D de doenças, né, doenças em inglês. Então, na verdade, é a doença do coronavírus, e como começou a aparecer, no caso desse tipo que a gente está estudando agora, o novo coronavírus, em 2019, então, COVID-19. E também foi explicada a questão do SARS-CoV-2, né? Então, é uma síndrome respiratória aguda, grave, né? E que afeta já em um segundo momento. A gente já teve uma outra condição, por isso que ela é SARS-CoV-2. E aí tudo começou, né? A gente ainda meio que sem acreditar, o Brasil confirmou o primeiro caso da doença e nós começamos a nos preocupar, mas isso ficou um pouco longe, né? Não era a nossa realidade. De repente, os casos começaram a acontecer em Alagoas, mas não dentro da nossa casa. Em breve foi chegando cada vez mais na nossa residência e o mundo foi percebendo que o coronavírus realmente mata. Pena que nem todo mundo percebeu isso. Algumas pessoas ficam atentas a essa questão dessa transmissibilidade, de todo o risco que pode ter, mas tem pessoas que ainda não estão atentas a isso. Algumas pessoas hoje ainda se expõem de uma maneira, assim, que a gente fica sem acreditar. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas, já acabou foi o coronavírus na tua rua? Porque na minha ainda tem. Então a gente também tem que ficar atento, né? A gente tem que saber como voltar, né? Se reeducar. Então, sabendo que mata, a gente está vendo o número, né? Aqui os números no mundo, também temos os números no Brasil, veja aí. E em Alagoas, pelo menos até o dado de ontem para hoje que eu vi, de 80.786 casos da Covid e 1.936 óbitos. Precisamos ficar atentos ainda. E diante de tantas informações, a gente se pergunta assim, quais são as formas de diagnóstico? Como a gente pode diagnosticar? Muitas vezes até as pessoas sabem quais são, mas ficam confusos porque o funcionamento, a ocorrência da Covid nas pessoas, elas ocorrem de maneira diferente. Imaginem para os médicos e para os profissionais de saúde como isso foi sendo difícil de entendendo como funciona o mecanismo fisiopatológico para que a gente possa entender realmente a Covid, né? Então, vamos começar agora falando realmente do diagnóstico da Covid-19. Aqui, antes de tudo, né, a gente precisa brindar um pouquinho a ciência. Eu não sou de bebê, não, mas a gente não pode
tem que fazer jus ao nome, né? O Pint of Science, então a gente tem que brindar um pouquinho. Agora sim, a gente pode continuar. Falando de diagnóstico clínico, o doutor Fernando já explicou brilhantemente aí, então eu estou até usando uma foto dele, já pedi autorização, porque é muito importante que seja feito um diagnóstico clínico sério e de qualidade, para que não seja atirado para todo lado e que seja feito o exame a Deus dará, né? Cada um faz aquilo que quer. Não, eu vou fazer um teste rápido, eu vou fazer sorologia, quando na verdade existem momentos adequados para fazer cada tipo de exame. Algumas pessoas chegam para ser atendido com suspeitas de dengue, com suspeitas de zika, de chikungunya. Então, o médico precisa estabelecer bem um diagnóstico diferencial, não só de dengue, zika, chikungunya e das arboviroses em geral, como também de outras síndromes gripais. Por isso, vocês ouvem muito esse termo, síndromes gripais, porque você não tem um diagnóstico específico e o paciente começa a apresentar uma série de sintomatologias e, como o próprio nome diz, né, síndromes. Então, você tem um conjunto de sinais e sintomas ali que muitas vezes não conseguem esclarecer. Então, diante de uma situação como essa, faz-se necessário recorrer também a um diagnóstico laboratorial. E como vocês bem conhecem, existem o RT-PCR, o teste rápido, e a sorologia como principal a ser procurado pelas pessoas que estão em busca de um diagnóstico adequado. A PCR, né, a reação da polimerase em cadeia, cuidado para não confundir com a proteína C reativa, os dois são chamados de PCR, mas assim, essa é a RT-PCR, né, que envolve uma enzima chamada transcriptase reversa, cujo papel da reação da polimerase em cadeia é a detecção molecular do material genético do vírus. Para quem não é da área, digamos, é aquele examezinho que a gente coloca o cotonete, né, no nariz ou na boca para poder detectar esse material genético. De posse desse material genético, nós conseguimos sim chegar a um diagnóstico, desde que ele seja feito no momento adequado, desde que seja feita uma coleta de maneira adequada também. Vamos passar aqui só um pouquinho de um vídeo para que vocês entendam. Eu preparei aqui, mas como é programa ao vivo, né? A gente fica fora. Eu vou mostrar aqui porque fugiu já do local. Esse que eu vou mostrar para vocês é uma forma de realizar a coleta, tá? Então, fiquem atentos aqui como pode ser realizada uma coleta, então, de forma adequada. Então, vejam bem, a pessoa precisa retirar a máscara, claro, e aí esse suave, ele precisa ser introduzido na narina do paciente. Dando uma travadinha aqui, mas acho que vai voltar. Então, a pessoa tem que estar bem tranquila, ela não pode estar mexendo ali, porque vai ser introduzido esse suave por completo, até atingir a região específica da nasofaringe, e quando chega nessa região, é que é importante você dar um cliquezinho ali para poder pegar aquele material. Veja até onde é que o suave está indo. Então, ele dá um certo incômodo para quem está ali naquela situação. E muitas vezes pode provocar um espirro, né? Ou uma crisezinha alérgica para algumas pessoas que têm. Então, continua travando. Vamos lá. Aí, depois que esse material ele é retirado, então a gente mais ou menos já tem uma certeza de que aquele material genético pode estar ali presente, porque ele foi feito de forma adequada. Então, a gente quebra ali o cotonetezinho, que é o suave, e coloca no meio apropriado, um meio de transporte viral, por exemplo, acondiciona de forma correta para poder transportar e chegar em tempo hábil. Então, esse meio ele deve proteger de uma forma e você deve garantir que esse tempo é o tempo suficiente para que ele não perca as suas propriedades. Depois que a gente chega no laboratório de biologia molecular, por exemplo, então, só dando uma recapitulada aqui, vou mostrar aqui, 019. Ó, só recapitulando aqui, ó. Esse material que foi colocado ali, colhido da nasofaringe, ou que foi colhido da orofaringe, ele é colocado no tubinho, né? Como a gente colocou para vocês. E aí, ele é encaminhado para o setor de biologia molecular. E qual é o papel desse setor? Veja, a gente tem aqui pipetas, tem tubos, que vão realizar um procedimento que
que é chamado de reação da polimerase em cadeia, onde você tem o objetivo de multiplicar e amplificar para que a gente tenha milhões de cópias disso aí, de uma maneira mais ampliada, para que a gente possa detectar realmente o material genético. Então, depois que esse material genético ele é obtido, nós chegamos ao resultado laboratorial, já que a PCR é o padrão ouro. Ele é um exame padrão ouro para detectar. Só que, mesmo ele sendo o padrão ouro, como eu disse, se ele não for feito no momento correto, o que é que vai acontecer? Você pode ter um resultado falso negativo. Além disso, também pode haver contaminação na hora da coleta, ou a pessoa que for fazer a coleta pode não chegar na nasofaringe, no local adequado. Isso tudo pode influenciar, sim. Então, é interessante que a gente entenda que há uma diferença, sim, entre a RT-PCR e a sorologia. Muitas pessoas me perguntam, o que é sorologia? É porque sorologia a gente está trabalhando com o sangue que foi colhido e a gente depois centrifuga e obtém o soro, né? O soro ou o plasma, que é a parte líquidazinha do sangue. Já na RT-PCR, como eu disse, é feita a coleta com aquele suavezinho. Então, o que acontece é que para que eu tenha uma garantia de que a minha PCR vai dar positiva, quando a pessoa realmente tem, é que eu escolha esse período aqui, ó, do terceiro, quinto, sétimo. Gente, como deu para perceber, o Fernando teve deve ter esbarrado no microfone sem querer e fechou o volume, mas ele já foi avisado, tá? Eu acho que ele está voltando para a transmissão. A gente não vai perder a palestra dele, tá? Então, muito interessante. A gente façam perguntas, tá? A gente está achando participação. Vocês podem fazer pergunta à vontade. No final, a gente vai ter um tempo para eles responderem essas perguntas de vocês, né? É um assunto que é bem polêmico, muita gente tem muita dúvida com relação à transmissão, né? Se pode sair de casa, qual a importância da máscara, né? Então, a gente tem, com relação ao diagnóstico, são muitas questões também, não é verdade? Muitas pessoas que não sabem qual é a IG que você tem que procurar e o que é que significa o resultado do exame. Então, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, tá? Que eles dois e o Sérgio, quando entrar, ele vai falar um pouquinho da epidemiologia, eles estão aqui para interagir com vocês, tá? Não é o formato do PAINS tradicional, onde estaria bem melhor, né? Onde a interação seria direta, mas eles estão aqui para isso, tá? O Fernando voltou.
Vamos esperar que ele entre. Ele está com problema realmente no microfone. Ele está com o microfone, mesmo quando ele conecta, ele está ficando sem som. Deu algum problema realmente na apresentação dele. Se ele não conseguir entrar, uma alternativa é a gente passar para a apresentação do professor Sérgio, e quando ele ajustar, ele concluir a apresentação dele, infelizmente. A gente também pode colocar o professor Fernando. Você quer entrar para já ir respondendo algumas perguntas? Acho que pode colocar o Fernando, por favor, para ele já ir respondendo. O pessoal já fez umas perguntas aí no YouTube. Ele está com o microfone, mesmo quando ele conecta, ele está ficando sem som. Deu na apresentação dele. Se ele não conseguir entrar, uma alternativa é a gente passar para a apresentação do professor Sérgio, e quando ele está, ele concluir a apresentação dele, infelizmente. Fernando, tem uma pergunta aqui já, olha. A Covid-19 pode ser interpretada como sendo uma resposta inflamatória generalizada do nosso organismo? Sim, sim. Essa é a causa. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Ok. Bom, então, assim, pode considerar uma resposta inflamatória sistêmica, é isso que a gente tem visto. Essa chamada tempestade de citocinas, que é o que aparece nesses quadros graves de Covid, é uma resposta inflamatória sistêmica. É por isso, inclusive, que uma das coisas que a gente tem utilizado no tratamento, e com muito sucesso, saíram alguns importantes disso, mostrando exatamente esse efeito. A gente está usando o corticoide exatamente para diminuir, para frear essa resposta. Já, olha, a Covid-19 pode ser interpretada como sendo uma resposta inflamatória. A resposta inflamatória realmente é algo que acontece, e essa resposta inflamatória, quando a gente entendeu que isso acontecia, porque no início falava-se muito de pneumonia. Na verdade, a Covid, a doença Covid, causada pelo coronavírus, não é apenas a pneumonia, é apenas a ponta do iceberg. Então, na verdade, é apenas uma pequena parte de inflamação generalizada que o paciente com Covid apresenta. Então, é exatamente isso. Então, essa resposta inflamatória generalizada que leva à lesão dos órgãos do organismo, dos órgãos-alvo, chamado órgãos-alvo, e também leva à trombose, à coagulação do centro dos vasos. E é isso que, muitas vezes, é isso que leva o paciente à morte por Covid, e a gente tem visto que acontece muitas vezes, as complicações da Covid acontecem exatamente por isso, por essa resposta generalizada, certo? A professora Luciana Corata me perguntou sobre vacina. A gente está ansioso pela vacina. Eu mesmo sou o primeiro da fila. Quando aparecer, eu quero. As previsões mais otimistas estão falando que a vacina deve sair, a primeira vacina, em dezembro, lá na Inglaterra, chamada vacina de Oxford. E também tem duas vacinas chinesas. Essas são as que estão mais próximas de ser lançadas, certo? As vacinas, na melhor das hipóteses, devem ser lançadas lá para dezembro. Provavelmente a Europa e os Estados Unidos devem pegar o primeiro lote, e eu acredito que a gente aqui no Brasil deve começar a vacinação entre janeiro e fevereiro, provavelmente. Eu espero que isso aconteça. O que acontece? O vírus deve sofrer uma diminuição da força agora, vamos entrar no verão, então nós vamos ter diminuição dos casos, mas lá para abril do ano que vem, se a gente não controlar, os casos vão voltar. Então eu espero que até lá a gente que consiga controlar um pouco melhor para a gente poder respirar um pouco mais aliviado.
Bom, parece que o professor Fernando Ramos já voltou. Vou passar para ele novamente para ele concluir a apresentação dele. Vamos lá, né? Espero que agora continue funcionando aí. Eu não sei o que aconteceu, mas assim, eu também não sei onde foi que até onde vocês ouviram, mas eu acredito que foi nesse slide, né? Sobre a diferença entre a sorologia e a RT-PCR. Que eu estava explicando que a gente deve escolher o momento adequado, né? Para fazer isso aí. Porque a partir do 7º dia, eu não tenho a garantia de que a RT-PCR vai dar positiva. Então, o que eu tenho que fazer a partir de então, principalmente a partir do 10º dia, é realizar a sorologia IgM e IgG ou aquela total, né? A depender do que cada um queira esclarecer. Eu vou explicar a diferença de você ter uma sorologia total e de você ter uma especificação entre IgM e IgG. Mas, assim, agora é importante lembrar que existe um período chamado de janela imunológica. Então, o que seria esse período de janela imunológica? Eu vou dar uma explicada assim com relação ao HIV, para vocês entenderem. Uma pessoa que adquiriu o vírus hoje, que se infectou hoje. E a partir de agora ela começa a ter esse vírus ali presente no organismo dela e ela pode infectar as demais pessoas. Só que se ela fizer um teste nesse exato momento, ele não vai dar positivo, não vai dar reagente. Por quê? Porque os anticorpos, mesmo que eles estejam presentes, eles não são detectáveis no soro ou no plasma. Então, se a gente fizer o exame, a gente não consegue detectar, a depender do teste que esteja sendo realizado. Então, existem testes onde a janela imunológica são mais curtas. Então, você consegue diminuir esse período de vácuo, esse período de janela, onde você faz o teste e dá negativo, que é um perigo que você está contaminando os outros. Então, é importante entender que isso também acontece na COVID. Existe um momento que é a janela imunológica, onde você pode estar transmitindo para as outras pessoas, mas você não consegue detectar. Além de um período de incubação que existe, que o professor também já falou. Certo? Então, é importante que a gente acompanhe, né? Desde o momento que a gente está infectado, até o 7º dia ali, onde a gente tem RT-PCR, antígenos sendo detectados. A partir do 7º dia, o IgM funciona, né? Só que nem tudo funciona desse jeito que está aí, gente. E claro que há variações desse pensamento aí. O que a gente tem que saber é que cada organismo vai responder de uma maneira diferente. Tem pessoas que começam a ter o IgM aparecendo mais rapidamente. Tem outras pessoas que demoram para o IgG aparecer. Mas para que vocês entendam, o IgM seria um marcador ali de fase aguda, daquele momento, nos primeiros momentos, quando você realmente está ali com Covid. E ele tende ainda a se manter por um período, um resíduo desse IgM que vai se mantendo. E o IgG, quando ele vai aparecendo, ele também, hoje em dia, não vai, até então, não existe nada que dê 100% de comprovação de que você tem um IgG reagente e que você está curado, daquela... Não. Até o momento você não tem isso. Agora, é claro que na maioria das pessoas, ter um IgG reagente, isso é bom. Confere uma certa imunidade. Então, vamos falar um pouco dessa parte do teste rápido, tá bom? Então, existe um teste rápido que ele é chamado de teste rápido total. Eu acho que vocês conhecem muitas pessoas que foram nas UPAs, né, em alguns centros que foram instalados nos shoppings aqui em Maceió, em qualquer outro lugar também do Brasil. Você pode ter feito um teste rápido, que aqui é o controle, tá? O controle, ele sempre tem que dar positivo. É um controle nosso de quem está fazendo o teste. Agora aqui, ó, é o teste do paciente. Então, veja, esse teste aqui deu positivo. Só que eu não sei especificar se é IgM, ou seja, se você está no momento com coronavírus, ou se é IgG, que você já teve há um tempo e agora está com essa certa imunidade. O total, ele só diz que ele está presente, mas eu não sei dizer. Será que é IgM? Será que é IgG? Tem gente que se pergunta, será que é IgA também? Então, entendam que esse total ele é importante para mim, porque se ele dá positivo, eu me isolo, eu já tenho um cuidado maior com as pessoas. E eu queria também reforçar que se um teste rápido dá negativo ou não reagente, você tem que ter muito cuidado e muita cautela. Você pode ainda estar num período que o teste rápido não detecta. Então, alguns testes rápidos dão negativo mesmo vocês tendo, porque o período ainda não é o período adequado. Então, é muito delicada a situação e a gente tem que ter muita cautela nessa interpretação. Então, como eu disse, esse teste eu sei que está positivo, mas não vai especificar
se é IgM ou se é IgG. Então, ele é chamado de imunocromatografia, mas para vocês a gente pode chamar de teste rápido, que é o nome mais conhecido. Então, além do total, existe um teste que ele especifica entre IgM e IgG. Veja que agora a gente tem um espaço para 3 linhas, né? Uma do controle, que a gente não vai contar aqui. Quando só o controle dá positivo, veja, significa que o paciente não tem nada, porque só o controle, veja que ele está positivo em todos. Se ele der negativo, eu tenho que descartar esse kit, porque tem algum problema com ele. Claro que eu vou testar para ver se isso acontece com os outros cassetezinhos. Mas, assim, o controle a gente não vai olhar agora. Veja que nem reagiu no IgG, nem reagiu no IgM. Então, ele é não reagente, né, para coronavírus. Eu não posso excluir 100% que a pessoa não tem coronavírus. Agora, quando só o IgM dá positivo, eu tenho a noção de que eu estou ali naquela fase inicial. Então, que já passou da fase da PCR da positiva, e agora eu estou na fase da IgM. Então, é aquela história, todo mundo quer ter um IgG, né, positivo, mas quer ter sem passar por nenhum problema. Então, o sonho da gente é ter isso aqui, ó, só IgG. A gente só quer ter o IgG. Só que, em algumas situações, a gente vai ter IgG e resíduos de IgM. Eu acredito que depois a gente possa discutir, né, sobrando algum tempo, essa questão de as pessoas têm IgM e ficam se questionando, eu estou transmitindo ou não estou? O doutor Fernando deve pegar muito isso e as pessoas devem se questionar muito sobre essa situação. Então, esse é o teste rápido que dá um detalhamento maior. Deixa eu silenciar aqui. The source. Pronto. Acho que vocês estão visualizando. Então, aqui, deixa eu só ver a posição. Começa em 0,18. Aqui, ó, é só para explicar a vocês. Deixa eu desativar isso. Veja aqui, ó, o IgM aparecendo, ó, tá vendo, ó? Vou tirar aqui. Tá vendo aqui, ó, IgM. À medida que o IgM desaparece, veja que o IgG já apareceu antes. Então, esse momento aqui eu tenho IgM e IgG juntos. Então, esse é o momento que os dois testes dão positivos. E aí é aquele momento que você fica na dúvida, né? Então, o procedimento para o teste rápido, ele é bastante simples. Como eu disse, tem a linha controle, tem a linha do IgG e a linha do IgM. Então, o procedimento é bastante simples. Vai ali com a lanceta, fura o dedinho do paciente ali, ó, faz a limpezinha direitinho, antisepsia, e aí vem, tira a gota de sangue, seguindo os protocolos de cada kit, é claro, coloca no espaço adequado, lembrando que cada kit tem sua metodologia, e depois coloca o tampão. Então, depois que eu coloco o tampão, lembrar de inclinar ele por completo, a maioria dos testes espera de 10, 15 minutos, e por completo 20 a 30 minutos, tá bom? Então, só para a gente finalizar essa partezinha aqui, o que é que a gente tem? Na interpretação do teste rápido, veja, existe a situação do IgM e IgG, só do IgM ou só do IgG. Vamos levar isso aqui para aquele gráfico lá que a gente estava mostrando. Uma pessoa que está no início da infecção, veja aqui, ó, ela tem só IgM. Então, só o IgM vai dar positivo nesse início. E ele pode até não dar ainda. Tem casos que só aparece depois de 5 dias, certo? Tem gente que demora mais. Nessa outra fase aqui, ó, olha que período amplo. IgM e IgG estão presentes. E muitas pessoas, ó, só com 35 dias é que vem aparecer o IgG, mostrando que tem uma infecção prévia, ok? Vamos prosseguir. E por último, né, a sorologia. Geralmente a sorologia ela é automatizada, né? Então, a maioria das sorologias são automatizadas. E aí a gente precisa de uma amostra de sangue, então geralmente um sangue venoso, onde a gente colhe da veia do paciente e separa essa amostra. O sangue, a parte mais pesada fica embaixo e a gente pega o soro ou o plasma. E aí quais os tipos de sorologia que a gente costuma liberar? Aqui eu estou mostrando uma, né, que eu liberei por eletroquimioluminescência, onde o resultado deu não reagente. O paciente aqui só é reagente se eu tiver resultados maior ou igual a 1.
Então, esse paciente aqui, ó, está muito longe de 1. Então, ele está com 0,055. Ele é não reagente. Eu posso excluir 100%? 100% não. Mas se ele fez no período adequado, sim. Esse teste, esse outro aqui, ó, pela mesma metodologia, ele está me dando um valor de 168,8. 170 vezes mais o valor que eu esperava de referência. Maior que 1. Então, eu tenho, pela experiência nossa, a gente tem certeza que isso é um IgG. Mas, assim, é uma certeza daquela de 99,9%. Você não pode nunca dizer que é 100%. Por quê? Porque esse teste, ele não especifica quem é IgM e quem é IgG. Mas é claro que se eu tivesse IgM, seriam valores muito baixos. Eu já vi casos de pacientes com 10, com IgG, só IgG positivo, né? Outras pessoas com 5 e era só IgG. E outras que têm IgM e IgG. Mas 170, a gente sabe que isso aí é IgG, mas eu também não posso afirmar. O que poderia afirmar seria um teste que me dissesse IgG específico para COVID e IgM específico. Então, esse teste aqui, ele está me dizendo, ó, valor de referência reagente é superior a 1,1, nesse caso aqui foi 37,3, ou seja, o meu IgG está bem elevado e o IgM está não reagente. E algumas pessoas ficam preocupadas, mas meu IgM deu 0,1, será que eu tenho esse 1zinho aí? Não, isso está dentro do valor de referência. Olha aqui, ó, inferior a 0,9. Agora, outros questionamentos que nos fazem também é quanto aos resultados indeterminados. Então, a gente tem valores entre 0,9 a 1,1, então a gente não libera nem como reagente nem não reagente. Nós liberamos como indeterminado, porque ele ficou como um resultado duvidoso. Tranquilo? E, por último, não menos importante, é importante lembrar que existem exames laboratoriais, como o doutor Fernando falou, como o hemograma, que não é para diagnóstico, mas que ele é complementar, que ele vai ajudar o clínico a interpretar, juntando todas as peças, porque é um quebra-cabeça. Então, juntando todas as peças, ele vai entender. E, às vezes, é meio confuso, porque a gente está esperando o quê? Uma leucopenia, uma linfopenia. Na verdade, nem esperava isso, mas a gente agora já está acostumado a esperar dessa forma. E, de repente, vem leucocitose, aumentos de leucócitos, com desvio à esquerda, que é justamente sinais de que tem infecção bacteriana presente. Isso leva a um questionamento. Mas não é infecção por vírus? Como é que você tem bactéria ali presente? Então, tem toda essa questão que gera essas dúvidas nas pessoas. E aí sim, vem essa proteína C reativa, quer dizer, que também é chamada de PCR, mas ele que verifica um padrão inflamatório. Testes de coagulação, como o tempo de atividade da protrombina, o dímero D, o D-dímero, que ficou bem famoso, né, nesse período, além de testes de função renal, observa-se ureia, creatinina e outros testes que avaliam função renal, além de enzimas hepáticas ou avaliadores de função hepática, além do LDH, né, que é um exame que mostra mostra uma degeneração celular importante. Então, assim, eu coloquei só alguns, tá, gente? Porque o nosso tempo é curto. E aí eu queria agradecer, assim, de verdade, a Uncisal, a professora Claísa, o Fernando, ao professor Sérgio, que vai falar agora, e dizer que foi muito bom participar, realmente, desse festival. E estou muito feliz e desculpa aí pela falha aí no áudio. Tá joia? Obrigado por tudo aí. Vamos prosseguir. Boa noite a todos, eu já começo falando. Boa noite, pessoal. Agradeço também a Claísa pela oportunidade de estar aqui. Agradeço também aos demais colegas componentes aqui da mesa redonda, os dois Fernandos. É um prazer estar aqui na Python of Science, um festival bem conhecido, uma oportunidade muito boa de divulgar a ciência amplamente, né? E como foi dito mais cedo, eu sou professor de física, eu sou do Instituto de Física da UFAL, né? E uma coisa que vocês podem se perguntar, começar se perguntando, é o que é que física tem a ver com epidemiologia, o que é que física tem a ver com uma epidemia. Então, eu coloquei esse slide para a gente ilustrar um pouco qual é a visão de um físico, a visão que um físico pode ter de uma epidemia. E essas bolinhas é a visão de um físico, né? Tem aquela piada que físico gosta de aproximar tudo para a forma esférica.
a visão do físico das pessoas, enquanto elas se movem no seu dia a dia e transitam numa cidade, né? As bolinhas são uma visão simplificada disso, mas elas se encontram, e as bolinhas vermelhas, né, querem dizer pessoas infectadas. As bolinhas verdes querem dizer pessoas suscetíveis. As bolinhas azuis, pessoas recuperadas, e as bolinhas pretas, pessoas mortas. Então, isso é uma visão bem simplificada do que seria, né, uma dinâmica de uma epidemia. Uma bolinha vermelha, quando encontra uma bolinha verde, pode contaminar essa bolinha verde com uma dada probabilidade, né, que seria um equivalente à taxa de transmissão. Obviamente, isso envolve algo de biologia, mas é uma coisa que, em algum momento, a gente consegue quantificar matematicamente, né? E a gente pode ver como isso se propaga numa população de pessoas, ou bolinhas, né, à medida que o tempo vai passando. O período infeccioso é determinado na simulação, cada bolinha vermelha demora um certo tempo para virar uma bolinha azul, que seria o caso de uma pessoa recuperada, que não pega mais Covid. Até agora, né, são raríssimos os casos de recontaminação de Covid, mas supondo que a imunidade, né, é garantida a longo prazo, as pessoas estariam recuperadas e, portanto, não se contaminam outra vez, tá? Mas uma parcela pequena, como o professor Fernando falou, né, é uma porcentagem pequena estimada da população, perto de 1%, virá a óbito, né? Quanto mais pessoas, quanto mais bolinhas forem contaminadas, maior vai ser o número de óbitos. E aí a gente pode, a partir de uma simulação tão simples como essa, de bolinhas, né, entender as curvas de contágio. Então, aqui embaixo, você está vendo curva de contágio, a gente vê uma barra verde, que quer dizer o número total de bolinhas suscetíveis. No começo, todo mundo era suscetível, só tinha um infectado. E à medida que o tempo passa, a curva vai ficando mais vermelha, porque a fração de bolinhas contaminadas está ficando vermelha. Isso atinge um pico e depois isso cai, né? Então, é a famosa curva de contágio, que sobe, tem um pico infeccioso, depois cai. E aqui, representando um caso, né, em que todas as bolinhas foram contaminadas em algum momento e ou se recuperaram ou vieram a óbito, né? Então, isso aqui parece muito com a dinâmica de um gás, e o físico, né, um matemático, está acostumado a descrever a dinâmica de um gás. E é assim que a gente consegue modelar matematicamente, né, nesse tipo de visão, ou fazendo uma dinâmica de agentes, que seria cada pessoa representada por uma bolinha, que tem uma dinâmica, ou então tirando uma média da propriedade das pessoas se movimentando, né? E as pessoas, quando a gente faz isso num número muito grande, não importa muito para onde as pessoas estão indo, o que é que elas estão fazendo. O que importa é que tem muita gente numa cidade, num estado, e essas pessoas se movem com uma certa taxa, né? Então, os detalhes não são tão importantes. É assim que um físico consegue ter uma abordagem matemática de uma epidemia. E aí a gente pode mudar as condições, né, e fazer a vantagem de você fazer a simulação é que você não é uma reprodução de um experimento, mas muito controlado, né? Um experimento, às vezes se diz in silico, que você faz num laboratório que é um computador. Aí você reproduz o experimento aqui com condições diferentes. Eu queria saber se alguém tem como dizer qual a diferença da simulação da esquerda para a direita. Não sei se eu vou conseguir observar as respostas de vocês, vou ter que abrir a minha câmera aqui para ver. Será que alguém consegue responder a diferença de uma para outra? Eu vou botar na minha tela, e se alguém responder, vocês falam aí no microfone. Eu vou precisar ficar passando a simulação, senão as pessoas não vão poder ver. Dá para perceber qual é a diferença da esquerda para a direita? 20 segundinhos para pensar. Acabou o tempo. Nenhuma sugestão aí? Bom, na esquerda a gente tem uma simulação em que as bolinhas todas estão se movendo,
ou seja, está fazendo uma mímica do que acontece no processo de contágio quando a gente não tem nenhum tipo de quarentena. Nenhuma bolinha está tentando se preocupar em não propagar a doença, nenhuma pessoa está se preocupando com isso. Enquanto na direita, uma fração grande das bolinhas não está se movendo. Isso está fazendo uma mímica das pessoas que ficam em casa, né, e tentam não contribuir com o espalhamento da doença. Então, algumas pessoas vão pegar, mas não todas, né? É isso o que a gente, isso é a visão que a gente pode ter do achatamento da curva. Compare essa curva aqui com essa, né? Essa curva vermelha de infectados está bem mais achatada do que essa. O pico foi diminuído e ela demora mais tempo para baixar. É o que a gente chama do achatamento da curva, né? Porque a gente está fazendo um distanciamento, porque a gente está ficando mais em casa, diminuindo a mobilidade e diminuindo a maneira como a gente propaga o contágio. Bom, e aí vem aquela pergunta, né? Uma pergunta que eu escuto muito, como eu trabalho com essas curvas de contágio e previsões, sempre perguntam, né? Como é que a gente já sabe se a epidemia já passou, né? A nossa situação na pandemia, qual é? Já passou o pico? A gente já pode voltar a atividades normais, né? E aí, qual é a resposta que eu digo? Bom, a gente tem dois ingredientes para falar sobre isso. Um é a gente pode olhar para os países que foram atingidos pela Covid antes da gente, né, e que já estão numa fase mais avançada da pandemia, para ter uma ideia de que cenários podem aparecer aqui. E a outra é a gente pode usar os indicadores apontados pelos especialistas, né, o título dessa palestra, né? Então, a gente tem que escutar o que epidemiologistas, o que modelos matemáticos estão apontando para a gente, né, para ter uma ideia de se o risco está alto ou baixo de reabrir as nossas atividades de comércio, de reabrir escolas. Alguma das perguntas já foi sobre isso, né? Então, a gente tem que se imaginar que somos detetives, né, que estamos rastreando o vírus na sociedade e que a gente tem que evitar essas possíveis ondas consequentes, né, que a gente, de alguma maneira, mantenha sob controle a transmissão do contágio dentro da nossa população. Então, vamos fazer um estudo de caso, que é a primeira dica que eu dei, né? Olhar o que já aconteceu em casos de países que foram atingidos antes da gente, né? Um dos casos é a Espanha. Então, a Espanha foi atingida antes, né? A Espanha foi, depois da Itália, né? A Itália primeiro na Europa, depois a Espanha, que foi atingido mais forte, né? Na Europa. Então, a gente vê que eles tiveram uma curva de crescimento bem pronunciado, aí, desde fevereiro até março, tiveram um pico grande, uma queda, né? E essa queda se manteve do número de casos. Isso aqui é novos casos diários, né? Em função da data. E isso é uma média móvel. Todo mundo está cansado de ver já, né? Passando no jornal e tudo mais. E eu tirei isso do Our World in Data, que é um site que tem os dados de todos os países que estão divulgando dados de Covid-19. E caiu. E aqui você poderia dizer que em julho, né? O país está tranquilo para reabrir. A pandemia poderia ter acabado aí, né? Mas essa não é a história final. A pandemia depende das nossas ações. E em julho, quando veio o verão e o número de casos estava baixo, a Espanha reabriu. Ela abriu para o turismo, recebeu muitos turistas, né? E abriu o comércio. E isso foi o que aconteceu, tá? Então, se eu não me engano, 21 de junho, a Espanha saiu da fase de alerta, né? Reabriu para o turismo e teve uma cena parecida com o que a gente viu agora nesse feriadão. Muita gente nas praias, né, muita gente circulando, voos internacionais, e depois disso, o número de casos voltou a crescer bastante. Veja que aqui a gente já está com um pico maior do que o do começo, né? Dizendo que, apesar de ter sido atingido fortemente no começo, isso não é garantia que a Espanha atingiu uma dada imunidade de rebanho, que tanto se fala, e que, portanto, já estaria livre, né, de ter um risco de ter mais casos. Bom, isso não é verdade, isso aqui são dados, né, não é uma simulação, são dados reais, mostrando que o número de casos aumentou. Felizmente, a mortalidade não aumentou tanto. Por quê? Né, se a gente olhar o número de novas mortes, esse número não cresceu tanto quanto novos casos. Por quê? Primeiro, como os professores falaram antes, né, como o professor Fernando falou antes, a gente já sabe tratar melhor Covid, né? Então a gente está fazendo um tratamento que diminui a mortalidade, e além disso,
Aqui se está testando mais, né, tem uma taxa de positivos menor do que aqui, né, o que significa que aqui você estava provavelmente o número de casos real bem maior do que aqui, tá? Então, isso aqui também é uma coisa que é preciso levar em conta e que a testagem está acusando, né, um cenário de piora bem antes de isso acontecer, por exemplo, nos hospitais, que não aconteceu ainda na Espanha. Como a gente fica em Alagoas? Então, essa é a nossa curva em Alagoas, de novos casos, em função da data, né? E a gente vai crescendo, atingir um certo pico, perto de julho, veio caindo, né? Mais devagar do que subiu. Isso é garantia que não vai subir mais? Não. A gente viu no caso da Espanha que não é. Como é que a gente faz para garantir que a gente se mantém em queda? A gente tem que estar testando, a gente tem que estar rastreando os casos, os contactantes das pessoas que tiveram contato com quem foi infectado e fazendo quarentenas antes que essas pessoas possam contagiar outros, né? Essa é a receita dos países que conseguiram abrir sem ter uma segunda onda, como é o caso de Coreia do Sul, Alemanha, que ainda tem um número baixo de casos, né? Então, as primeiras lições que a gente tira, né? A pandemia não deve ser vista como uma chuva passageira, que a gente aguarda em casa, passou a pandemia, pronto, todo mundo já pode voltar para a rua, já está livre, já não tem mais pandemia. Não é tão fácil assim. Segunda, as próximas ondas, né? Se vai haver ou não uma próxima onda, depende do nosso comportamento. Como a gente está reagindo, se a gente está usando máscara, se não está, se a gente está rastreando casos ou não, né? E o melhor que a gente pode fazer é usar máscaras, testar bastante e rastrear os casos para reabrir com segurança. Só assim a gente garante que, se piorar, a gente pode dar um passo para trás e controlar uma onda antes que ela vire tão grave quanto a primeira. Bom, além das notícias difíceis, né, da pandemia, que inclusive os colegas estavam falando antes aqui na mesa redonda, a gente também teve coisas boas acontecendo na pandemia. Uma delas é a mobilização científica, né, o fato de a comunidade científica ter se mobilizado prontamente para tentar dar uma resposta em tempo hábil à pandemia, dar respostas à sociedade, dar maneiras de combater, né, desenvolver diagnóstico, desenvolver modelagem matemática e assim por diante, né? E uma dessas iniciativas foi a criação do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste. Então, o Consórcio Nordeste é formado por todos os governadores dos 9 estados do Nordeste, e eles decidiram que queriam criar um comitê, né, de cientistas que pudesse assessorar os estados em como combater a pandemia, como retomar atividades depois, como fazer testagem e tudo mais. Então, esse comitê tem 2 coordenadores científicos, eles são o professor Sérgio Rezende, do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, ex-ministro de Ciência e Tecnologia, o professor Miguel Nicoleles, que é um cientista bem famoso, né, um neurocientista que coordenou aquele projeto Andar de Novo, do exoesqueleto, né? Eles 2 estão coordenando essa empreitada científica, que envolve vários subcomitês especializados, cada um em uma área, e eu, devido ao convite do professor Fábio Guedes, que foi já mencionado aqui pela Claísa no começo, integrei um desses subcomitês, desde abril, que é o subcomitê de modelagem matemática da epidemia. Então, lá tem outros físicos, tem matemáticos, estatísticos, que tentam utilizar os melhores modelos que a gente conhece, matemáticos de epidemia, adequados à Covid, coisa que está saindo recentemente na literatura científica e a gente está tentando aplicar no caso do Nordeste, no caso do Brasil. Bom, quais são os números que esses especialistas, né, do comitê indicam a gente para usar para entender se a epidemia passou, se não passou, se a gente está num caso grave ou não? Um deles é um número que vocês já devem ter ouvido falar, que é o chamado número de reprodução, número R, tá? Então, esse número R significa o quê? Ele significa o número médio de pessoas contaminadas por indivíduo infeccioso. Então, pega um indivíduo infeccioso inicial, jogue ele no meio de uma população suscetível, quantas pessoas ele infecta na média? E esse número é algo entre 2,5 e 3, se você está falando de uma população que não tem nenhum tipo de medida de quarentena, nenhum tipo de distanciamento social, sem uso de máscara, sem nada. Isso é mais ou menos 2,5, 3, isso é uma medida média,
quer dizer que a cada 10 pessoas contaminadas, 25 são contaminadas, né? Ninguém contamina meia pessoa, isso é uma medida média, né? Então, a cada 2 pessoas, 5 pessoas seriam contaminadas. E aí o problema disso é que isso cresce exponencialmente, isso cresce muito rápido, do mesmo jeito que as nossas dívidas, os juros compostos. Então, uma pessoa contamina 2,5 vão contaminar 2,5 vezes 2,5 e assim por diante. De modo que no fim de 30 dias, a gente tem todo esse contingente de 406 pessoas que foram infectadas por uma cadeia que começou com essa primeira pessoa contaminada, certo? Isso seria um R de 2,5 no caso de uma população sem medidas de isolamento social. Mas se a gente agora usa um isolamento de maneira que a gente barra metade dos contágios, que foi uma coisa que aconteceu com as nossas medidas no Brasil e em Alagoas, né? Hoje a gente está, inclusive, melhor que isso. A gente faz esse número cair, vamos supor, para metade, se a gente tivesse um isolamento de 50%. Um isolamento social de 50%, diminuiria 50% aproximadamente a chance de contágio. Isso faz com que agora 100 pessoas contaminem 125 pessoas. Então, é um aumento menor. E isso faz com que, no fim de 30 dias, em vez de você contaminar 406 pessoas, você só contamina 15. Muito mais fácil de controlar. Esse é o efeito, né, do distanciamento social, do isolamento social. Bom, então, como é que fica esse número R para Alagoas? Esse número R aqui, ó, em abril, maio, ele estava alto, perto de 2,5. Ele veio caindo, quer dizer que a gente foi aumentando o distanciamento, o isolamento foi caindo, chegou aqui perto de 1, ficou estacionado perto de 1 por um tempo, e agora a gente conseguiu deixar ele abaixo de 1. Ou seja, se cada uma pessoa contagia menos do que uma outra, a epidemia está caindo. O número de pessoas contaminadas no tempo, em média, está diminuindo. Então, a gente, nesse momento, está com a velocidade da pandemia diminuindo, uma velocidade baixa, certo? Quer dizer que o número de novas pessoas contaminadas está caindo cada vez mais. Isso é uma coisa boa, mas não é uma garantia, como a gente viu no caso da Espanha. Além da velocidade, a gente tem que olhar para outra coisa. Além da velocidade da epidemia, se ela está alta ou baixa, a gente tem que olhar para o tamanho da epidemia. Se a gente tem muita gente infecciosa ou pouca gente infecciosa. Porque a velocidade diz o quanto está se propagando. E o tamanho da população infecciosa vai dizer quantas outras pessoas estão sendo infectadas, dada aquela velocidade, né? Então, se você tem uma velocidade alta, você tem um alto risco epidêmico. Se você tem um número de pessoas contaminadas alto, você também tem um alto risco epidêmico. Então, a gente consegue, outro dado que os especialistas do Comitê Científico do Consórcio Nordeste estão indicando, é esse tal de diagrama de risco. Ele é um diagrama que está usando as duas informações, a velocidade de propagação da doença e a quantidade de infecciosos ativos, que é aproximadamente dado pelo número de pessoas confirmadas nos últimos 14 dias, porque, como a gente sabe, 14 dias é uma margem segura para a gente dizer que a pessoa está recuperada. Isso também é uma média, né? Pode variar, algumas pessoas ficarem recuperadas um pouco antes ou depois, os casos graves podem demorar mais do que isso, mas, em média, em 14 dias, a gente estima que a pessoa está recuperada. Então, a soma das pessoas confirmadas nos últimos 14 dias dá uma ideia da quantidade de infecciosos ativos numa população. Se a gente cruza a velocidade com a quantidade de infecciosos ativos, a gente tem uma ideia de se o risco é alto, que seria essa região vermelha, ou se o risco é baixo, que seria essa região verde, tá? E o 1 aqui representa aquele RT igual a 1, né? Se a gente tiver acima de 1, a velocidade está alta, se tiver abaixo de 1, a velocidade está baixa. Mas aí, ter uma velocidade baixa não garante que a gente está livre, a gente tem que também ter um número de infecciosos baixo para estar num risco baixo. Como é que a gente fica nesse diagrama? Aqui é Alagoas, no diagrama de risco. A gente começou aqui em abril, né, com uma velocidade alta, mais um baixo número de casos. A gente foi evoluindo ao longo dessa curva, andando aqui para a direita, para regiões de alto risco, que é a vermelha, tá? Aí depois a gente conseguiu frear o contágio, ficou aqui com a velocidade perto de 1, empacado,
Depois a gente conseguiu melhorar e agora a gente está indo para regiões de baixo risco. O número de infecciosos ativos ainda é alto, a velocidade de contágio está baixa, né? Mas isso aqui ainda está dando um alto risco epidêmico. Aí o ideal seria a gente chegar na zona verde. Isso é possível, chegar na zona verde? Sim. Esse aqui é o caso da Espanha, certo? A Espanha começou aqui em março, caiu, cresceu o número de casos, mas caindo o contágio, teve um lockdown. Quando teve o lockdown na Espanha, diminuiu muito o número de casos, veio para a região verde. Depois eles reabriram, voltou a crescer com a velocidade positiva, andou para a direita para a região de novo de alto risco. Então, esse diagrama é uma medida a mais para a gente entender que, além da velocidade, tem um número de casos ativos que deve apontar para a gente um risco. E mais, ela mostra como é diferente a trajetória de um país para o outro, de uma região para outra. Alagoas tem um diagrama muito diferente da Espanha. O que quer dizer que a epidemia, não é verdade que aquela história que a epidemia sempre vai ter a mesma curva, sempre vai ter a mesma trajetória para qualquer país. Não é verdade. Depende muito das medidas que a gente toma. Então, segundo as lições, devemos usar vários indicadores para avaliar a nossa situação epidêmica de forma dinâmica. A Alagoas está com decrescimento de casos, óbitos e internações, tá? Mas o risco epidêmico da gente ainda é considerado alto, porque a gente ainda tem um número de casos ativos alto no estado, certo? Principalmente casos crescendo no interior. Então, a gente não pode relaxar e não pode deixar de monitorar os casos. Temos que usar máscara, testar e rastrear os casos. Com isso, eu agradeço a atenção de vocês e vamos às perguntas. Saúde a todos. Ok. Muito obrigado, professor Sérgio, muito obrigado, professor Fernando, meu xará, pelas excelentes explanações que vocês deram. Foi muito, muito, muito bom. Paulo Henrique, você consegue colocar as perguntas para a gente aqui? Ou deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Tem umas perguntas aqui no chat do YouTube. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tem uma pergunta que eu acho que é para o professor Fernando. A Marília pergunta se o teste rápido ajuda a esclarecer se a pessoa teve ou não Covid. Tá. Não foi a pergunta que estava aparecendo na tela, não, né? Se o teste rápido... Não, essa é outra. Essa outra eu vou já. Certo, então, ajuda sim. Dá para responder. Ajuda sim, né? Porque, assim, o que pode acontecer é você ter um resultado falso negativo. Mas a maioria das vezes que um teste rápido dá positivo, dá reagente, a gente já consegue entender que está com Covid. Eu não vi situações, assim, onde as pessoas tiveram teste rápido positivo. Para não dizer que não, eu já vi um caso de uma pessoa que realmente teve o teste rápido positivo, só uma, e que, de repente, não teve mais sorologia, não teve PCR, não deu nada. Nada foi positivo. Mas, assim, ajuda muito, sim, a detectar que alguém tem coronavírus. Sempre que o teste rápido dá positivo, mas é importante depois fazer a sorologia, porque a sorologia vai mostrar essa positividade também na maioria das vezes. Tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu olhar. Aqui, a Lara está perguntando se puder esclarecer qual o dia ideal para fazer os testes, tanto o RT-PCR e a sorologia. Acho que você podia rapidamente. Você falou durante a apresentação. Falei, mas dá para esclarecer agora. O ideal é que para RT-PCR seja feito entre o terceiro, o quinto até o sétimo dia. É claro que alguém falou também aí que pode perdurar por um tempo ainda essa PCR positiva. Esse antígeno pode estar presente. Mas o ideal é que a gente colha entre o terceiro e o sétimo dia, preferencialmente ali no quinto. E os testes rápidos, a sorologia em geral, é importante que ela seja colhida pelo menos a partir de 8 dias, para que dê tempo, para que saia da janela imunológica e comecem a aparecer os anticorpos, para que eles possam ser detectados. Algumas experiências mostram que o tempo ideal é acima de 10 dias, mas 8 dias já foram detectados por muitos testes. Ok. Vou fazer a última pergunta, que o nosso tempo já está se esgotando. Infelizmente, tem muita pergunta para responder todas. Qual a chance de uma segunda onda de contágio pelo Covid-19, tendo em vista as medidas de relaxamento do isolamento social? Acho que essa é para o professor Sérgio, eu acho.
Então, pessoal, a gente já viu isso acontecer, né, em outros países, e para responder esse tipo de pergunta, é importante a gente fazer um modelo, né, a gente tentar entender como aquele modelo, exemplo das bolinhas que eu mostrei para vocês, como em uma população a epidemia pode se propagar para falar de um risco de uma segunda onda. Então, e se aumenta o número de contatos físicos entre as pessoas, a tendência é aumentar a segunda onda. Mas se você está fazendo isso de uma maneira profilática, você está, de alguma maneira, fazendo medidas de profilaxia para não evitar o contágio, como, por exemplo, usando máscaras, certo? Se você está se protegendo e praticando o distanciamento social, higienização de superfícies e outras medidas, você diminui esse risco. Então, isso é altamente dependente do nosso comportamento. A gente tem que fazer a nossa parte para evitar que essa segunda onda apareça. Mas, nos países onde isso foi feito de maneira descuidada, onde houve um relaxamento e as pessoas confiaram, por exemplo, que o clima, que na Europa, por exemplo, era verão, que o clima ia favorecer para que não houvesse contágio, né, isso se mostrou falso. Na verdade, houve sim um aumento de contágio. Então, o risco é real, sim, de haver uma segunda onda. Ok. Infelizmente, o nosso tempo se acabou, então eu vou voltar para a professora Claísa, para ela fazer o encerramento. Quero agradecer muito meus colegas que participaram desse momento. Foi muito enriquecedor, bastante, muitas coisas. Claísa, está com você. Muito obrigado. Gente, eu que agradeço. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada, Fernando Ramos. Muito obrigada, Fernando Maia, meu companheiro, né, de pesquisa. O Fernando, gente, ele colabora com todo mundo que quer pesquisar qualquer coisa sobre doença infecciosa. Então, assim, é um tesouro da Uncisal para pesquisa. Eu só tenho a agradecer a vocês três. Bom, eu tenho algumas coisas para falar para vocês antes de encerrar, e a gente vai fazer o sorteio, tá? A gente vai fazer o sorteio de 3 brindes hoje. O Paulo Henrique, que é o nosso mago da transmissão, já tá se ajeitando para isso, ok? Enquanto ele se apronta, eu quero mais uma vez reforçar a página do Pint of Science Nacional, eu sempre desse lado, sempre troco. Tá? A página do Pint, vocês podem encontrar a programação do Nacional, assim que vocês entram, se rolar para baixo vai estar a programação toda, de todos os dias deles. E se no menuzinho de cidade escolher Maceió, vocês vão entrar e vão ter lá os 3 dias, no caso agora 2, né, onde vocês vão poder ver o que a gente vai ter para oferecer para vocês. Esperamos todo mundo amanhã aqui. Lá tem o link também, do lado da fotinha da palestra, vocês podem clicar, que o link traz vocês direto aqui para o YouTube do Pint, tá? Que é onde a gente vai ficar fazendo as transmissões durante os 3 dias. Eu também gostaria, de novo, de reforçar, né, o que a gente vai ter amanhã, que é a palestra, a mesa redonda sobre nanopartículas, com apresentadores excelentes, então não percam, vai ser muito bom. E também a fala do professor Fábio Guedes, presidente da FAPEAR do CONFAP, como a gente já tinha mencionado, ok? No Instagram da Uncisal, vocês vão encontrar também as postagens relativas ao Pint. Então, lá vocês também vão poder encontrar, também vão poder visualizar todas as palestras, né, mesas redondas, toda a nossa programação. E tem uns slidezinhos também que estão passando pelos stories, pelo meu, quem tiver, mas eu sempre marco a Uncisal, mostrando também a programação do Nacional. Tá? Então, confiram o Instagram da Uncisal, para checar as programações, e principalmente a página do Pint. Até quinta-feira eu lembro que é do lado de cá que ele está. Esse aqui é o Zé, é o mascote novo do Pint, tem o copinho, né, tradicional, e tem o Zé também. Então, acessem a página do Pint para conferir a programação da gente dentro da cidade de Maceió, né, do linkzinho de Maceió, e a deles, na página principal do site. Eu quero dizer também, eu não posso esquecer de dizer, que todas as apresentações vão ficar disponíveis no YouTube da Uncisal. Então, se vocês conhecem alguém que queria ter assistido, não podia assistir, né, no horário, durante a live, as apresentações vão ficar todas salvas no YouTube da Uncisal, tá bom?
para quem quiser espalhar, para quem achou alguma coisa, eu lembrei do fulaninho que devia estar assistindo isso, então vocês podem entrar lá no YouTube da Uncisal e mandar o link também para essas pessoas, ok? Vamos, Paulo Henrique, fazer o sorteio dos brindes. Gente, vocês se inscrevam, vocês façam os vídeos para o concurso, porque senão você é obrigada a consumir um monte de cerveja artesanal, cachaça, ainda vou ganhar o prêmio que está maravilhoso, que está escrito aí embaixo, né? São cartões de consumação do St. Hops, de R$100 para o primeiro colocado, 60 para o segundo e 40 para o terceiro. Então, eu e a comissão vamos ser obrigados a usar tudo isso se vocês não se inscreverem, se a gente não tiver inscrição para o concurso, tá? Além do mais, vocês vão sair no YouTube, no Instagram do Pint Brasil, tá? No Nacional, os vídeos de vocês, do primeiro, do segundo e do terceiro lugar. Então, se inscrevam no concurso, até quinta-feira, ok? Vamos lá, Paulo Henrique, vamos primeiro, que a gente vai fazer o sorteio primeiro. Vamos fazer primeiro o do St. Hops, do kit. Bom, o kit de choque deu lugar, então, beleza, você já colocou aí, vamos lá. Os kits de choque. O kit, né? São 8 shots, vamos lá. Pode mandar ver. Eu de Iveson, vou anotar aqui, hein? Beleza. E agora, o que é que vai ser, Paulo Henrique? Kit de cervejas artesanais de St. Hops, vamos lá. Não, de novo não, né? Aperta o botão. Assim é muita sorte, gente. Ismaí. Muito bem. Pena que não pode aglomerar, eu não posso me convidar, Ismaí. Vamos lá. A cerveja do Divina Gula. Vamos lá. O Antônio Paulo Reis de Amorim, Lisboa. Gente, a gente vai entrar em contato com vocês, tá? Pelo e-mail que vocês colocaram no formulário. Parabéns para quem ganhou. E eu espero contar com vocês aqui amanhã. Ok? Tragam a família de vocês. Vocês perceberam que a gente... Eu estava brincando aqui nos bastidores, falando, poxa, eu entendi um físico. Estou feliz da vida porque eu entendi um físico falando. Foi muito bom, Sérgio, obrigada. É uma coisa fora da área da gente, né, da saúde. Então, eu quero agradecer muito. E tragam a família de vocês, tragam os amigos, tá? Participem do concurso de divulgação científica, dos sorteios. E agora, 8 horas, está lá embaixo o link para o Pint. Eu saindo daqui, estou indo para lá. E espero todo mundo amanhã aqui, ok? Muito obrigada, gente. Obrigada pela transmissão. Todo mundo que assistiu e todo mundo que está aqui atrás trabalhando um bocado. Obrigada, muito obrigada. E até amanhã. Valeu.